Oi, minha gente, o vídeo de hoje é para falar para você aqui, contar um testemunho, porque a Bíblia diz que nós temos que proclamar os feitos do Senhor na nossa vida. Então, eu não sei se eu já falei disso aqui para vocês. Se eu não falei, estou falando agora. É um testemunho para você que no momento está assim, sem confiar, sem saber o que você vai fazer. Eu quero te dizer que se você confiar em Deus, você vai conseguir. Porque eu fui prova disso na minha vida. Foi em 2020. Começou a pandemia. Eu acho que começou a se falar que ia fechar tudo mais ou menos no mês de março para abril. E daí o comércio começou a fechar. E aí eu fui e falei para o Senhor, disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou viver sem dinheiro? Porque o comércio vai fechar, Senhor, e não vai ter cliente. Como é que eu vou viver? E daí a minha filha tinha colocado o currículo num call center. E ela recebeu, né? Ela fez a entrevista e ela foi chamada para trabalhar. E nesse dia, foi a resposta que o Senhor me deu. Nós fomos procurar máscaras, porque só entrava na empresa com máscaras, de máscara, e não tinha máscara no comércio para vender. E daí eu tive a ideia, que foi a resposta do Senhor. Eu vou fazer uma máscara de tecido. E daí eu fiz uma máscara de tecido para minha filha. E no outro dia ela foi, o primeiro dia de trabalho dela, ela foi trabalhar com a máscara que eu fiz. E quando chegou lá na empresa, todo mundo queria as máscaras, porque não tinha máscara descartável no comércio para vender. E daí isso foi a resposta de Deus. Durante 8 meses de pandemia, o comércio fechado, o Senhor me sustentou fazendo máscaras. Meninas, eu confeccionava 150 máscaras todo santo dia. Eu tinha um salário de 7.000 reais todo mês durante a pandemia. E sabe o que aconteceu nesse período? Eu tinha acabado de me casar, fazia 3 meses que eu tinha me casado. E quando foi no mês de abril, a pessoa com quem eu me casei tinha sido mandada embora e estava em casa. E essa pessoa, eu coloquei para me ajudar com as máscaras. Não, com uma semana, ele me ajudando com as máscaras, ele me abandonou. Ele disse que estava trabalhando demais, que a minha vida estava muito pesada para ele. Então, ele ia embora. Falou que tinha se arrependido de ter casado comigo. E simplesmente ele foi embora. Ele foi embora com 3 meses de casado. Então, isso me reforça cada dia mais. Que eu não posso confiar em pessoas. Porque no momento que eu precisava da ajuda dele, que era um momento de todo mundo passando dificuldade, e Deus estava ali me abençoando. Então, ao invés dele estar trabalhando junto comigo, para a gente passar por isso junto, ele deu as costas para mim. Então, eu digo para você, nessa tarde, que está vendo esse vídeo, e que você está passando por um momento difícil na sua vida, coloque a sua confiança somente no Senhor. Não confie em pessoas, porque tem pessoas, não são todas, tem pessoas que no momento que você precisa delas, elas dão as costas para você. E o Senhor é o único que jamais ele vai te dar as costas. Que você pode contar com ele para tudo. Então, somente você confia, faz a tua parte, que é correr atrás. Eu trabalhava durante a pandemia. Eu começava a trabalhar às 5 horas da manhã
e eu trabalhava até às 3 da madrugada para atender os pedidos, porque eu precisava e eu não poderia recusar trabalho. Eu estava fazendo aquele trabalho de formiguinha, sabe? De trabalhar bastante, de guardar para quando precisasse eu ter. Porque o momento era difícil e eu não podia estar desprecavida. Então foi assim que Deus fez na minha vida. E eu espero que você, quando ouvir esse testemunho, quando ver esse vídeo e ver esse testemunho, se você está com a sua fé abalada, você passe a confiar no Senhor. Só confie nele, porque ele jamais vai dar as costas para você.